Agora, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. Isso, a sílaba mais forte de uma palavra. Na história que a tia contou, dizia assim: todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também. Vocês observem que a palavra também, ela é acentuada? Observem aqui, ó. A palavra também, ela tem um acento. Na palavra também, a parte mais forte, a sílaba mais forte da palavra é o bem. Por isso, a gente classifica essa palavra como oxítona. E agora, nós vamos falar das regras. Quando uma palavra é oxítona, quando uma palavra é paroxítona e quando uma palavra é proparoxítona. As palavras são classificadas de acordo com a intensidade de cada sílaba. Nem todas as sílabas têm acento, né? As classificações são 3. Oxítona é quando a sílaba mais forte é a última sílaba da frase, né? Na palavra café, o fé é o mais forte. Por isso, a gente classifica ela como oxítona. Aqui eu vou colocar outras palavras que também são oxítona, que tem a sílaba, por último, mais forte. As palavras classificadas como paroxítona são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. Na palavra espelho, observem que o P é o mais forte da palavra. Por isso que ela é uma palavra paroxítona. Se fosse o lho, seria oxítona. Como a mais forte da sílaba é o P, ela é paroxítona. Observem aqui outras palavras que também são paroxítonas. Já as palavras proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Na palavra satélite, observem que o T, saté, é o mais forte da palavra, né? É a sílaba mais forte. Por isso, ela tem a classificação de proparoxítona. Observem também outras palavras que também são proparoxítonas. Agora, vamos ao exercício. Peguem, por favor, o livro de português de vocês e abram na página 66. Na atividade do número 1, diz assim: as palavras gargalhadas e criança são oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que vocês podem fazer? Separar as sílabas ali em cima do livro. E aí vocês vão poder ver qual é a sílaba mais forte. Vamos falar junto? Gar, ga, lha, da. Qual é a sílaba que a gente falou com mais força? Foi o gar, foi o ga, foi o lha ou foi o da? Qual dessas sílabas são a mais forte? Criança. A sílaba mais forte das duas são a mesma. A mais forte é a última, seria oxítona. É a penúltima, seria paroxítona. Ou é a antepenúltima e ela seria proparoxítona. Então, vamos fazer? Vamos marcar com X. Depois, na letra B, diz: as palavras jabuti e papel. Vamos de novo falar. Jabuti. Qual é a sílaba mais forte? Papel. Qual é a mais forte? Se é a última, ela vai ser oxítona. Se é a penúltima, ela vai ser paroxítona. E se é a antepenúltima, é proparoxítona. Então, primeiro separe, circulem aí qual é a sílaba mais forte da palavra. Assim vocês vão poder encontrar a classificação correta dela. E por último, a letra C diz: a palavra exército e pássaros. Essas duas palavras, elas são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que a gente separa exército. Qual é a sílaba mais forte da palavra exército? E depois, pássaro. Qual é a sílaba mais forte, né? A dica é: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, né? Sempre. No número 2, vocês vão observar um pequeno texto, onde vocês vão fazer a leitura desse texto. Ao terminar a leitura, observamos que temos 3 palavras destacadas no texto: indígena, caboclos e luar.
Essas palavras vocês vão colocar na grade aí das palavras, uma em cada partezinha. Depois vocês vão classificar de acordo com o número de sílabas. Vamos relembrar aqui. Quando uma palavra só tem uma sílaba, ela é classificada como monossílaba. Quando a palavra tem duas sílabas, ela é classificada como dissílaba. Quando a palavra tem 3 sílabas, ela é classificada como trissílaba. E quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, ela é classificada como polissílaba. E aí vocês vão dizer a palavra indígena indígena tem 4 sílabas. Então coloquem o número 4 aí, escrevam, ela é monossílabo, ela é dissílabo, ela é trissílabo ou polissílabo. E depois, na outra partezinha aí do outro quadradinho, vocês vão classificar por sílaba tônica. Vocês vão dizer qual é a sílaba tônica da palavra. Se a palavra, a sílaba mais forte, for a penúltima, vocês já sabem que ela vai ser oxítona. Vamos ao indígena novamente. Indígena. A gente tem o di, que é o mais forte, não é isso? Ela está até acentuada. Indígena. Se o di é o mais forte, a gente vai classificar ela como o quê? Se fosse o na, seria oxítona. Se fosse o g, seria paroxítona. Como é o di, ela é o quê? Isso aí. Pensem. No número 3, da página 67, está escrito assim: pinte a opção que apresenta somente palavras oxítonas e depois complete. Nós temos 3 opções: indivíduo, período, doméstico. Essas palavras todas elas são oxítonas. Depois embaixo, vegetal, caminho e agrícola. E por último, você, dividir e visual. Qual das 3 opções todas as palavras são oxítonas? Somente uma vocês vão pintar. E depois vão completar no grupo de palavras o que foi pintado, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, era. Vocês vão completar com uma dessas 3 palavras. Era a última, a penúltima ou a antepenúltima. Depois, no número 4, vocês vão ler a tirinha. E ao concluir a leitura, vocês vão fazer as opções que diz aí. Encontre uma palavra proparoxítona no segundo quadrinho. No segundo quadrinho diz: todo sábado eu acordo às 6, como 3 potes de cereal crocante e açucarado. Dessas palavras aí, desse pedacinho, qual delas é proparoxítona? Vocês vão escrever aí embaixo. Na letra B, vocês vão escrever 2 palavras oxítona do último quadrinho. Lá no último quadrinho tem funciona. Ele pergunta, funciona? Nenhum irmão, nem irmã até agora. E aí vocês vão ver qual dessas palavras aí tem a classificação de oxítona. Vocês vão colocar 2. Depois, na letra C, vocês vão escrever 2 palavras paroxítona do terceiro quadrinho, tá? No terceiro quadrinho, ele continua contando o que ele faz. Ele diz: daí assisto desenhos até o meio-dia. E depois sou incoerente e imperativo o resto do dia. Tem 2 palavras aí que são classificadas como paroxítona, vocês vão colocar lá embaixo. Depois, no número 3, vocês vão ler as palavras e vão pintar somente o quadrinho que tem a sílaba mais forte. Na primeira, vamos lá, estrela, estrela. Qual é a sílaba mais forte? Estrela. No caso aí, vou falar só a primeira. No caso, é o tre. Então, vocês vão pintar o quadradinho do tre. Assim, vocês vão fazer nas outras. No número 6, diz assim: complete as frases com as palavras adequadas. Uma palavra adequada, no caso. Diz: tracinho é uma palavra oxítona porque a sílaba tônica é a última. Qual palavra que é oxítona? Pode ser qualquer palavra que vocês quiserem. Vocês vão escolher uma palavra que seja oxítona, tá? Porque a sílaba dela mais forte é a última. Na letra B diz:
Árvore vocês vão dizer a classificação de árvore. Árvore é oxítona, é paroxítona ou proparoxítona? Porque a sílaba dela, a sílaba tônica, é a antepenúltima. Qual é a sílaba antepenúltima? Lembra? Qual das sílabas classificadas lá que é a antepenúltima? E na letra C, tracinho é uma palavra paroxítona. Vocês também que vão escolher qualquer palavra paroxítona. Procurem no exercício palavras paroxítonas. E tá justificando, né, que é uma palavra paroxítona porque a sílaba tônica é a penúltima. Na atividade do número 7, diz assim: observe o quadro abaixo e em seguida complete as frases. Aí nós temos princesa, Guiné, saúde, mágica, carnaval, guarda. E depois, esperto, feliz e véspera. No quadrinho acima, aí nós temos quantas palavras oxítona? Vocês vão dizer, é uma, duas, é três, é quatro? Quantas palavras oxítona tem no quadrinho? Bota o número. Quantas palavras paroxítona e quantas palavras proparoxítona, tá bom? Depois que vocês concluírem a atividade de hoje, que foi sobre sílaba tônica, releiam a página 65, né? Relembrar o que a gente acabou de falar é importante para fixar, tudo bem? E aí, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão tirar uma foto, tá? E vão mandar pra tia ainda hoje. Pode ser até no final do dia, tá bom? Uma foto com a mãe de vocês. Pode ser uma foto com a mãe, ou pode ser uma foto da mãe sozinha, tá? Porque aí, se você não tiver, tem gente que não mora com a mãe, né? E aí você pode pedir a mãe pra mandar uma foto pra vocês. Quem não quiser mandar da mãe, por algum motivo pessoal, pode mandar da avó, pode mandar da tia, de alguém que vive com você e que você tem esse carinho especial de mãe, tá bom? Beijo e até amanhã.